Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo para vocês conhecerem o Blackview Airbuds 10 Pro. Fone de ouvido TWS, totalmente sem fios, com um detalhe importante, ele é semelhante a um fone de ouvido de condução óssea, que são aqueles fones que não ficam dentro do seu canal auditivo, eles ficam de forma mais externa e ainda assim conseguem transmitir o áudio. Mas ao invés de utilizar a tecnologia de condução óssea, que ele vai se conectar aos seus ossos, né, para poder transmitir o áudio, ele funciona da forma tradicional, porém sem entrar no seu canal auditivo, e ainda assim conseguindo entregar ótima qualidade de áudio e com as vantagens de não incomodar depois de muito tempo de uso. Tem muita gente que não curte usar fone de ouvido intra-auriculares porque ele fica dentro do seu canal auditivo e pode causar desconforto, dores depois de algum tempo, e a proposta do Airbuds 10 Pro é justamente essa: trazer uma boa qualidade de áudio sem trazer desconforto durante o uso, principalmente por tempo prolongado. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o conteúdo da caixa e também os testes, já que isso aqui é unboxing no Telo, já tinha tirado ele da caixa, já fiz testes. Olha, testei muito esse fone, eu vou contar para vocês como é que é a minha experiência. Será que realmente ele não incomoda o ouvido? A qualidade de áudio é boa? Ele traz aí os controles por toque, será que eles funcionam bem? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, primeiramente vamos aqui conferir o conteúdo da caixa. Aqui mostrando os detalhes para vocês, parte traseira também, inclusive eu até coloquei de volta ao contrário, percebi só agora. Mas vamos aqui abrir a caixa para a gente conferir o conteúdo. Bom, aqui nós temos essa caixinha que eu vou abrir pela primeira vez, ainda não tinha aberto. Ó, aqui nós temos um cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta, um cabinho bem curtinho para fazer o carregamento. Aqui nós temos o manual de instruções. Está em várias línguas, deixa eu ver se tem português também. Ah, tem sim, tá aqui ó, português. Então temos também as instruções em português aqui para vocês poderem acompanhar. Bom, e aqui, nesse estojo enorme, esse aqui é um dos pontos que eu não curti muito nesse fone. O estojo dele é grande para os padrões atuais. Ó, tá aqui, mostrando a pegada para vocês terem uma ideia. Hoje a gente vê estojos cada vez mais compactos. Eu vou mostrar com outros fones de ouvido para vocês terem uma ideia, mas achei o estojo muito grande. Bom, então basicamente é isso que vem, tá aqui mostrando para vocês. Deixa eu colocar tudo de lado aqui para facilitar. E aqui abrindo a caixa, a gente tem acesso aos fones. De certa forma justifica o tamanho desse estojo ser um pouquinho maior, mas ele poderia, não sei, de alguma forma ele poderia ser um pouco mais fino, né? Pelo menos compensaria a questão dele ser muito grande. A porta USB-C fica aqui na parte de trás e ele não tem nenhum LED indicador aqui na parte externa, somente quando você abrir que você consegue ver aqui, ó, tem um LED indicador, mas ele é interno. Aqui temos os dois fones e ele tem esse formato bem diferente. Deixa eu tirar aqui os dois para vocês poderem ver. E o encaixe também é diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, basicamente você gira o fone, ó, você vai girar ele aqui e fazer o encaixe. O curioso é que no começo acredito que vocês vão estranhar um pouquinho, porque ele não fica dentro do seu canal auditivo, então parece que ele tá solto, sabe? A impressão é que ele tá um pouquinho solto, aqui mostrando para vocês os dois lados. Mas é o seguinte, ele passa a sensação de estar solto, mas ele não cai. É muito difícil esse fone de ouvido cair. Eu fiz o teste aí sacudindo a cabeça. Vou repetir. Pelo bem do tech, pelo bem da tecnologia, eu vou mostrar para vocês como é que é, ó. Olha só, vamos lá. Pronto. Bom, vocês viram. Meu, olha que situação, viu? Mas tá aqui, ó, ele não cai, ele realmente fica fixo justamente por causa dessas alças. Agora eu fiquei tonto, né, de tanto balançar a cabeça aqui. Olha, eu acho que não dá certo ser metaleiro, por exemplo. Mas tá aqui, ó, o encaixe dele acaba sendo fixo. Porém, reparem que, ó, ele não fica dentro do seu canal auditivo, ele fica na parte externa. Então, ó, você meio que você faz o encaixe girando ele aqui, ó, por dentro do seu ouvido. Eu não sei se ele vai ficar bem em todos os ouvidos, né? Tem essa questão também, porque a orelha de cada pessoa tem um formato diferente, tem orelhas maiores, menores. Na minha, ele encaixou bem, porém, né, ó, aqui, ó, se você olhar, ele fica um pouquinho solto. Inclusive, quando você está utilizando esse fone na rua,
E até aqui mesmo é comum a gente ouvir os barulhos externos. Ele não traz cancelamento de ruído ativo, até pelo tipo de tecnologia que ele usa. Acho que seria até possível habilitar essa opção, mas em todo caso ele não traz o cancelamento de ruído, traz cancelamento de ruído apenas para ligações, para chamadas telefônicas ele vai anular o áudio externo, mas ele não vai trazer cancelamento para tirar o som externo. E pelo fato dele ser um fone que não fica diretamente dentro do seu canal auditivo, talvez exista um pouco mais de dificuldade para ter esse cancelamento de ruído. Em todo caso, a gente consegue ouvir os barulhos externos. Quando está ouvindo música, o som é alto, então ele vai inibir esses barulhos externos. Mas, em todo caso, fica aqui a menção de que ele não traz cancelamento de ruído ativo. E muito provavelmente nesse vídeo eu estou até conversando com vocês com a altura da minha voz normal, porque normalmente quando eu coloco os fones, eu sempre falo um pouquinho mais baixo. Não é o que está acontecendo agora, eu percebo que é quase como estar sem fones. O som externo ele continua idêntico. Porém, quando você está ouvindo música, aí temos um som alto e aí ele vai realmente inibir os sons externos. Ele traz aqui o controle por toques e um deles eu achei muito bom, a possibilidade de você ajustar e diminuir o volume. Se você der um toque no fone esquerdo, ele vai diminuir o volume e um toque no fone direito vai aumentar o volume. E aí você pode ir clicando para poder aumentar ou clica nesse outro para poder diminuir. E funciona muito bem, viu? Ó, aqui cada toque que eu dou, ele vai diminuindo. Se eu der 2 toques, ele vai tocar ou pausar a música no lado esquerdo. 2 toques no lado direito vai acionar o assistente de voz, seja a Alexa, ou o Google, ou a Siri, enfim, vai acionar o assistente de voz. O interessante é que ele até tocou quando eu dei os 2 toques aqui, então no esquerdo ele vai tocar, e agora eu vou dar 2 toques, ele vai pausar a música. Demora um pouquinho para ele reconhecer, uma coisa de 1 segundinho para ele reconhecer o comando, achei isso aqui bem curioso. E se você tocar 3 vezes, você vai para a próxima faixa, 3 vezes no lado direito e 3 vezes no lado esquerdo vai retroceder para a faixa anterior. Ele traz esses 3 tipos de toques, porém não dá para você alterar via aplicativo. Isso porque, pelo que eu pesquisei, não existe aplicativo da Blackview para controlar os fones, então não é possível ajustar equalizador ou alterar as funções de toques. Bom, a função de aumentar e diminuir o volume funcionou muito bem, realmente não errou nenhuma vez que eu tentei. Porém, para pausar e tocar música, ele já errou um pouquinho. Várias vezes eu toquei 2 vezes para tocar ou pausar e ele não reconheceu. Eu tive que fazer mais de uma vez o comando para poder reconhecer. Não sei exatamente por que isso aconteceu, porque a princípio ele reconhece bem os toques, mas na sequência, ó, agora eu estou fazendo aqui, ele está funcionando direitinho. Ó, começou a tocar música. Mas uma coisa que somente agora que eu me atentei é que ele realmente tem um leve atraso de 1 segundinho, 1 segundinho e meio para tocar e pausar. Aqui ele está funcionando super bem, ó. Tô dando os 2 toques, aqui ele está pausando e tocando, porém ele leva mais ou menos 1 segundo a 1 segundo e meio para tocar ou pausar a música. E para avançar e retroceder, aí sim eu não tive problemas dando os 3 toques. Nessa região aqui, ó, deixa eu tirar o fone para mostrar para vocês aqui nessa outra câmera. Essa região aqui que é sensível ao toque, ó. Então nessa área aqui que você toca, para aumentar e diminuir o volume funcionou muito bem, mas para o play pause eu achei que não funcionou tão bem assim. Agora olhando melhor, acredito que seja pela questão do atraso para poder reconhecer o comando, já que ele leva mais ou menos 1 segundo, 1 segundo e meio. Não parece muito, mas é o suficiente para você achar que não foi reconhecido e é capaz de você tocar 2 vezes de novo. E aí, ao invés de tocar a música, por exemplo, ele vai pausar de novo. Ou o inverso, né? Ele tá tocando a música, você quer pausar, achou que não reconheceu, aí você faz de novo e ele vai continuar tocando porque ele leva um pouquinho de tempo para reconhecer os toques. Bom, como eu falei para vocês, ele também traz microfone integrado, então dá para você fazer e atender ligações. Aqui mostrando os detalhes do fone, reparem que ele tem um formato bem diferente. Aqui ele traz um LED indicativo de que ele está ligado e aqui temos o alto-falante e os contatos para fazer o carregamento. E reparem que ele realmente não entra dentro do seu canal auditivo, até pelo formato aqui. Ele fica um pouquinho solto aqui e dá aquela sensação de que vai cair. Já fiz os testes para mostrar que não cai, mas em todo caso fica essa sensação. E boa parte do tempo que eu estava fazendo caminhada, por exemplo, ficava essa sensação de que ele estava um pouquinho solto. Às vezes eu até arrumava para ver se ele ia cair, mas realmente ele acaba não caindo. A qualidade sonora é muito boa, é um fone de ouvido bastante alto. Claro que o fato dele não ficar colado ao seu ouvido faz com que esse áudio disperse um pouquinho. Então você
ouve um pouco do som externo, principalmente se você estiver em um ambiente muito barulhento. Nesse caso, você vai perder um pouquinho do volume do áudio, mas ainda assim o volume dele aqui no máximo acaba sendo bastante alto e costuma me incomodar na maior parte das vezes, tanto que eu nem sempre deixo ele no volume mais alto, mas quando eu estou em locais muito barulhentos, aí existe uma tendência a você sempre deixar o volume no máximo. Ele tem uma boa qualidade de áudio, os graves não são tão fortes, gostaria que eles fossem um pouquinho mais fortes, mas no geral a qualidade aqui do áudio do AirBuds 10 Pro acaba sendo muito boa. Quanto à bateria do fone, ela tem duração de 6 horas e meia, realmente durou isso aqui nos meus testes, ela durou muito, e com o estojinho de recarga você consegue aumentar para até 36 horas de reprodução de música, realmente um tempo muito bom. Como ele não tem um cancelamento de ruído ativo, que costuma consumir bastante bateria, então por isso até ele conseguiu apresentar essa duração maior. Com 15 minutos de carga, a Blackview informa que é possível ouvir até 70 minutos de música, e para você recarregar toda a bateria aqui dos fones leva em torno de 1h30, assim como acontece com o estojinho. Para você recarregar todo o estojinho aqui vai levar mais ou menos 1h30 ligado na tomada. O peso do estojinho é de 61,3 gramas, não é muito pesado, mas achei realmente o volume dele, o tamanho do estojinho, um pouquinho exagerado. Já os fones, esses são bem leves e bem compactos, trazendo apenas 9,8 gramas. Existem duas opções de cores, essa aqui é a versão na cor preta e também existe a versão na cor branca. E existe uma opção do modelo Pro, que é esse que está comigo, e o modelo tradicional também, que acaba sendo um pouquinho mais barato, mas a diferença fica ali em torno de 20, 30 reais, então o melhor é pegar logo o modelo Pro. E como eu falei para vocês, a qualidade de áudio é muito boa, mas não é excelente, porque na minha opinião ficou faltando um pouquinho mais de graves, e infelizmente pelo formato do fone, a gente ouve um pouquinho do barulho externo, principalmente se estiver em ambientes mais barulhentos. Infelizmente ele não conta com cancelamento de ruído e a minha experiência de uso foi muito boa, realmente eu consegui usá-lo por várias horas sem sentir dor no canal auditivo, justamente pelo seu formato, né? Isso acabou ajudando. Mas por outro lado, sempre ficou a sensação de que ele estava um pouquinho solto. Volta e meia eu precisava ajustar aqui, justamente porque ele não fica tão colado aqui ao seu canal auditivo, então isso acabou incomodando um pouquinho e conforme eu falei, dá para você ouvir alguns barulhos externos se você estiver em um ambiente muito barulhento. Outra coisa que me incomodou foram os toques para tocar e pausar a música, realmente esse atraso acaba me incomodando um pouquinho e você não sabe se o comando foi reconhecido ou não. Para aumentar e diminuir o volume funcionou muito bem, nesse caso eu não tive problemas aqui com o uso do AirBuds 10 Pro. Bom, e para quem que é esse fone? Para as pessoas que realmente se sentem muito incomodadas, sentem muitas dores quando está utilizando um fone intra-auricular ou até mesmo um fone auricular, esse aqui deve atender muito bem, porque ele não fica aqui dentro do seu canal auditivo, nem mesmo nessa parte externa, ele fica basicamente encostado, mas isso pode também incomodar um pouquinho dependendo da situação, não no sentido de você sentir dor, mas por parecer que ele está um pouquinho solto, então talvez isso incomode um pouquinho, mas a minha experiência de uso foi muito boa no geral, apesar de em algumas situações eu ouvir o barulho externo, o volume dele é muito alto e a qualidade sonora é muito boa, a bateria também durou bastante, no geral gostei muito da experiência. Recomendação, na próxima geração o estojo poderia ser menor, tudo bem que o formato do fone também não ajuda, né, na hora de guardar, ó, você precisa ter um espaço maior, mas eu acho que dá para encontrar uma solução para deixar o estojo um pouquinho mais portátil, porque ele acaba sendo muito grande. Bom, se você se interessou pelo Blackview AirBuds 10 Pro, vou deixar o link dele aqui na descrição. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por volta dos R$200, mas se tiver algum desconto, fica tranquilo, porque eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!